galerinha do Across, como vocês estão? Espero que bem, espero que essa semana tenha sido muito, mas muito legal para vocês. Acho que vocês já aprenderam tanta coisa. O nosso Deus já deve ter ensinado para vocês tanta, mas tanta coisa que, que coisa maravilhosa ter esse tempinho juntos, mesmo que pela telinha. A gente está tendo esse tempo de comunhão juntinhos, aprendendo mais e mais da palavra de Deus. E nesse tempo, nós temos aprendido muito sobre uma palavrinha. Você pode me ajudar? Qual é? Começa com e termina com fiança. Muito bem, vocês são demais. Confiança. Como é bom ter no que confiar. Como é bom saber que o nosso Deus está do nosso lado e que nós podemos confiar nele. E hoje eu vou estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre isso. Eu sou o seminarista Danilo, trabalho na Igreja Presbiteriana Central de Limeira e está sendo uma imensa alegria estar aqui hoje com vocês para nós aprendermos um pouquinho mais sobre confiança. E por falar em confiança, que tal expressarmos essa confiança agora orando e falando com o nosso Deus? Vamos lá, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhinhos, para nós falarmos com aquele que tem cuidado da nossa vida dia após dia. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem nos ensinado tanta coisa. Obrigado por essa semana maravilhosa, Deus, onde nós aprendemos a confiar mais e mais no Senhor. Que hoje também seja um dia onde esse sentimento, onde isso aumente mais e mais, a nossa confiança aumente mais e mais em Jesus. E é nesse nome lindo e poderoso de Jesus que nós oramos e dizemos todos juntinhos, amém. Muito bem, já que falamos de confiança, eu quero que você lembre e veja um texto que está escrito lá no livro de Atos, no capítulo 23, no versículo 11. Sabe, essa história e esse versículo nos conta de alguém que confiou e muito em Deus. O versículo diz o seguinte: na noite seguinte, o Senhor Deus pôs-se do lado dele e disse: coragem, coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Você já sabe com quem Deus estava falando nesse versículo? Deixa eu ver. Muito bem, com Paulo. Paulo havia feito um rebuliço em Jerusalém. Quando ele falava, quando ele abria a boca, as pessoas começavam a ficar com raiva. Alguns dos religiosos começavam a ficar nervosos. Poxa vida, tio Danilo, mas por quê? Vou te dizer uma coisinha. Muitas vezes, mas muitas vezes, já falei muitas? Muitas vezes, já falei muitas? Muitas vezes, você vai falar algumas verdades de Deus e as pessoas, não vão dar a mínima, vão ir contra, e isso acontece nos nossos dias e também aconteceu com Paulo. Paulo acreditava que nós iríamos ressurgir dos mortos um dia, mas aqueles homens lá naquela época começaram a brigar com ele. E então Paulo, foi levado preso. As pessoas começaram a brigar. Para você ter uma ideia, os soldados romanos tiveram que segurar Paulo em cima dos ombros para que ele não apanhasse. Mas, como toda história tem um mas, o nosso Deus estava no controle de tudo. E Ele sempre está no controle da história. Às vezes, pode ser que você não confie em Deus. E quando isso acontece, olha só o que eu vou te mostrar. Quando você não confia em Deus, você é como essa canetinha aqui, Se você não confia em Deus, você não consegue ficar de pé, você não consegue ficar... Você vai cair, quando vier alguma coisa difícil, você vai ficar com muito medo, vai ficar desesperado, não vai dar certo. Mas,
quando você tem Jesus para segurar na mão, a história é diferente. Jesus vem de encontro às nossas vidas e fica pertinho, 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 de modo que ele segura a nossa mão e nós não caímos. Nós ficamos firmes, 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 firmes em Jesus. E foi dessa maneira que Paulo confiou dia após dia. E a história não fica por aí, sabe? Eu não sei se você já percebeu ou já viu quando Paulo fez uma viagem. Na verdade, uma viagem um pouco forçada, né? Mas ele fez uma viagem e naquela época, como você sabe, não havia avião. Então eles tiveram que ir pelo mar. Ah, o mar, que coisa linda! Olha só que maravilha, céu azul, águas cristalinas, uma delícia viajar no mar. Você já viajou de navio, de cruzeiro, de barquinho? Já viajou para algum lugar no mar? Não é muito gostoso? Só que às vezes, ai, 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 algumas tempestades podem acontecer. E o nosso personagem de hoje, o nosso ator principal, o Paulo, enfrentou essas ondas, enfrentou essa tempestade. Olha só então, Paulo, ele falava das verdades de Deus. Ele era um porta-voz de Deus e as pessoas precisavam ouvir da sua palavra. Só que por causa de anunciar o evangelho, por causa de anunciar sobre Jesus, as pessoas ficavam enraivecidas. Olha só como eles estão aqui agora. Gente, olha só, todo mundo querendo brigar, todo mundo querendo açoitar o Paulo, querendo que ele morra, querendo que ele seja preso. Muitas vezes nós seremos perseguidos pelo Evangelho. Jesus mesmo já disse isso. Mas você tem que confiar. Nós temos que continuar confiando, assim como Paulo fez também. Ele, então, foi mandado para um outro lugar. Ele iria para Roma, uma outra cidade, para ser julgado, pois ele era um cidadão romano. E quando eles estavam no porto, olha só como o dia estava bonito, eles, então, estavam decidindo para ver se eles iriam viajar, se eles iriam sair agora, se iriam esperar o inverno, mas a grande maioria das pessoas quiseram sair logo. Paulo avisou, falou, gente, é melhor esperarmos, mas não deram ouvido. E aí, eu quero te dar o primeiro puxãozinho de orelha. Deus nos dá, na verdade, um primeiro puxãozinho de orelha. Muitas vezes, a maioria não é a voz de Deus. Não é porque todo mundo está falando de alguma coisa, está falando que uma coisa é certa, que essa coisa é verdade. Paulo era minoria, mas carregava a verdade vindo de Deus. Ai, se eu e você dessemos ouvido ao nosso Deus sempre, se eu e você dessemos ouvido à palavra de Deus sempre, seria um pouquinho diferente, né? Mas tudo bem, a história continua e Deus tinha um propósito para aquilo tudo. Eles então embarcam e tudo vai muito bem no começo, porque logo em breve avistou-se uma grande tempestade, um grande tufão, e aquilo começou a chacoalhar eles. E chacoalhava para um lado, chacoalhava para o outro, eles estavam tremendo de medo, faziam tudo, os marinheiros, tinham 276 pessoas dentro do navio, era muita gente, e todo mundo com medo, e com medo, e com medo, nós vamos perecer, nós vamos morrer, e o Paulo ali no meio. O Paulo sabia que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. E além do mais, Deus enviou um anjo para falar com ele e explicou para eles, tintim por tintim, do que ia acontecer. Diz para mim, não dá uma tranquilidade no nosso coração, não dá uma tranquilidade no seu coraçãozinho de saber que o nosso Deus
é um Deus verdadeiro, e em todas as histórias que a gente viu durante essa semana, nós pudemos ver isso, que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e que merece confiança. Isso é muito bom e alegra o nosso coração. E então, os marinheiros começaram a jogar tudo para fora do navio. Atiraram o que tinha lá, os barris, os mantimentos, os suprimentos, tudo o que tinha no navio foi começado a ser lançado fora, e fora, e fora, e fora, e fora, porque, se eles não fizessem nada, o navio ia naufragar. E então, Paulo chama a atenção de todos. Eles já haviam lutado e lutado bravamente no mar durante muito tempo. Imagine só você, durante aproximadamente 14 dias, ficar dentro do navio, balançando de um lado e para o outro, a tempestade não para, só problema vindo, e mais tempestade, sem comer direito, sem comer nada, na verdade. Quem que aguenta isso? Mas um homem de Deus estava no meio desse navio. E ele então falou para todos aqueles tripulantes, para todas as pessoas que estavam lá dentro do navio: pessoal, é o seguinte, nós vamos naufragar. Imagine só se alguém dá uma notícia dessa para você: vai naufragar, e agora? Mas calma, porque não vai haver perda de vida nenhuma. Nem um fio de cabelo vai cair da cabeça de ninguém, não vai acontecer nada. Bem, comigo poderia ter caído um fiozinho, que eu não tenho, né? Mas lá não caiu mesmo. E Deus protegeu todos aqueles homens e fez com que todos aqueles homens ouvissem a Paulo. Só que alguns deles quiseram fugir, entraram até dentro de um bote e ameaçaram sair correndo. Muitas vezes, o segundo puxãozinho de orelha que Deus nos dá hoje, muitas vezes você vai falar sobre esse Deus maravilhoso em que nós temos que confiar para as pessoas, e elas vão querer, ir embora, fugir, eu não quero mais saber disso, e pum. Mas Paulo continuou a falar com eles, e falou: vocês precisam estar aqui perto, se vocês saírem não vai ter como sobreviver, vai ser muito difícil. E eles então voltaram para dentro do navio, e a história então continua, e o navio chega próximo de uma ilha, chamada a Ilha de Malta, e ali então nós vamos ver um milagre acontecendo. O navio se salva? Não. Muitas vezes pode ser que o que você pede, que o que você quer, que é se livrar das tempestades, que é ser salvo sem ter nenhuma marquinha, não aconteça. Pode ser que muitas vezes o milagre que você pediu não aconteça. Pode ser que muitas vezes você ore e peça para que Deus cure tudo e acabe com esse coronavírus logo, e isso não aconteça rapidinho. Mas eu quero te lembrar uma coisa: mesmo em momentos de tempestades, mesmo em momentos que o barco se afunda, mesmo em momentos em onde você olha e fala: agora eu não sei mais o que fazer, que vontade de chorar, o nosso Deus continua cuidando da minha e da sua vida, assim como Ele fez com Paulo. Que história maravilhosa! Paulo sabia que iria naufragar, Paulo sabia que aquele barco iria afundar, e mesmo assim, confiou em Deus, porque quando Deus promete uma coisa, Ele cumpre, e você pode confiar. Então, os homens queriam matar os prisioneiros. Olha só, o Paulo enfrentava cada vez mais dificuldades. Uma hora não acreditam nele, a outra hora o navio naufraga, da outra hora os guardas querem matar os prisioneiros. Mas Deus continuou cuidando da vida de Paulo. E então acontece o que havia sido prometido. O navio se parte e vira destroços. Olha só a galera boiando, algumas pessoas nadando, outras pessoas já estão chegando na praia. Aconteceu o pior. O navio naufragou. Como vamos confiar nesse Deus que deixa com que isso aconteça com a gente? Mas Deus tinha um plano para eles.
E naquela ilha tinha mais algumas coisas que iriam acontecer para mostrar que Deus estava na história. Coitado do Paulo. Se você achou que acabou por aí os sofrimentos dele, se você achou que acabou por aí, olha aqui do meu lado. O que aconteceu com ele? Uma cobra mordeu Paulo? Ah, não! Ah, não! Poxa vida! Deus não dá para entender. A gente se dispõe a ler a Bíblia, a fazer oração, a vir na igreja, a assistir às lives, a vir no across, e acontece coisa ruim na minha vida? Como assim, Deus? Paulo podia pensar desse jeito, não podia? Paulo podia, Deus, quer saber de uma coisa? Eu vou embora para casa. Eu não quero mais nada disso de falar do Evangelho, porque quem fala de Jesus, só sofre, só passa por dificuldade. Provavelmente você também vai passar por dificuldade. Mas Paulo tinha uma coisinha na mente dele que não saía, e eu e você temos que ter essa coisinha também na nossa mente. Nós não somos daqui desse mundo. Nós somos peregrinos e vamos viver eternamente com o nosso Deus. Qualquer sofrimento que nós venhamos a ter aqui, é pouquíssimo se a gente comparar com as coisas que viveremos no céu juntinhos. Ai, como fica mais fácil de confiar sabendo que o plano e propósito de Deus é muito, mas muito maior do que qualquer coisinha. Não vai ser uma cobrinha que vai picar a nossa mão e as pessoas olhavam para o Paulo ali com aquela cobra e falavam: agora ele vai morrer, agora já era. Esse homem deve ser realmente um homem muito mau, porque naufragou, agora uma cobra mordeu, e elas ficavam olhando ele para ver o que acontecia, mas olha só a carinha do Paulo, nada, não inchou a mão, ele não passou mal, porque Deus tinha um propósito para a vida dele, igual tem para a sua e para a minha vida. Olha só a tranquilidade da risadinha do Paulo. Como é bom quando nós confiamos num Deus que, acalma o nosso coração. Um Deus que faz com que as nossas vidas estejam seguras. Essa semana foi tão maravilhosa. Sabermos que Deus tem cuidado da nossa vida faz com que a gente fique tão tranquilo, mas tão relaxado. E também faz com que nós fiquemos alertas para algumas coisas. Paulo chegou na ilha e logo Deus já fez uma coisinha. Quando Deus está na história, quando Jesus está na história, realmente algo acontece. E Paulo não perdeu tempo. Estando naquela ilha, ele podia ficar meio chateado e bravo, porque não conseguiu chegar em Roma, e ele queria chegar em Roma, e sabia que Deus também queria que ele chegasse, mas não. Paulo, logo estando naquela ilha, já foi sendo usado por Deus. Certo homem estava doente, e Paulo então orou a Deus, e esse homem foi curado. E aí vem o terceiro puxãozinho de orelha que Deus nos dá hoje. Quando eu e você estamos em algum lugar, nós temos que ser luz. Você é luz do mundo, é sal da terra. Você tem que espalhar Jesus aonde você for. Se você for no supermercado, se você for passear na rua, agora a gente passeia menos, né? Mas quando você fala com alguém pelo WhatsApp, quando você fala pelo Facebook, quando você faz de tudo às pessoas, tem que ver Jesus na sua vida. Tem que ver Deus na sua vida. Nós fomos salvos das trevas e do pecado para sermos luz. Jesus tem que transparecer dia após dia na nossa vida. E foi assim com a vida de Paulo. E olha só que coisa linda. Depois de algum tempo, depois de passar muitos e muitos desafios, Paulo chega ao seu destino, em Roma. E lá, que coisa mais linda. Deus faz com que ele fique preso. Como assim, tio Danilo? Que coisa mais linda. Nessa prisão, Paulo escreve muitas das cartas que eu e você lemos hoje em dia.
vai dizer que não existe um Deus que controla tudo, que está no controle de tudo, que está cuidando das nossas vidas, isso traz uma alegria e uma confiança para o nosso coraçãozinho, que faz com que a nossa semana, faz com que o nosso ano, faz com que a nossa vida toda siga segura e firme na rocha que é Jesus. Os propósitos de Deus se cumpriram. Lembra no versículo no começo, quando Deus fala a Paulo, assim importa que também pregue e fale em Roma. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso, porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro e é o único Deus que controla a história e sabe de tudo o que vai acontecer. Sabe uma dica? Continue a confiar nesse Deus. Continue a confiar nas promessas que Ele tem. Continue a confiar na sua palavra, na Bíblia. Dedique tempo para estudar a Bíblia. Peça para o seu pai, para a sua mãe, ler para você de dia, de tarde, à noite. Leia você mesmo. Não existe nada, mas nada melhor do que você estar juntinho com o nosso Deus. Sabe, para terminar, eu quero te mostrar uma coisinha. Na vida, você vai passar por alguns desafios, assim como Paulo passou. E quando você passa, uma marquinha é formada. Acho que não sei se vai dar para ver pela câmera, mas algumas marquinhas são formadas. Tem gente que passa por tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa que a vida, olha só como é que ela fica. Ela até tem hora que parece que está amassada e olha aqui, aqui, agora sim, cheia de marquinhas. E se você olha só para essas marquinhas e olha os momentos que Deus deu de oportunidade para você confiar nele e não agradece a Deus e não enxerga Deus nesses momentos, a sua vida vai ser apenas uma folhinha amassada mesmo. Apenas uma folha branquinha, sem graça. Mas olha só a diferença. Se você, em cada marquinha dessa, você percebe que o nosso Deus foi quem te deu a oportunidade de acreditar e confiar nele. E se você colore cada uma dessas marquinhas e percebe que tudo aquilo foi por causa de Jesus, a sua vida vira uma obra de arte, onde o artista principal é o nosso Deus. Que maravilha essa semana de histórias, que maravilha essa semana de ensinos, onde nós aprendemos tanto, mas tanto sobre confiar no nosso Deus. Que Deus possa estar continuando a abençoar vocês, a fortificar o coraçãozinho de vocês, para que vocês cresçam, crendo e confiando no único e verdadeiro Deus que merece toda a nossa confiança. Feche os seus olhinhos para nós falarmos com o nosso Deus mais uma vez e agradecermos, porque Ele realmente cuidou da vida de Paulo e hoje nós sabemos da história. E Ele também vai cuidar da sua vida e da minha vida para que mais e mais pessoas conheçam a nossa história e através da nossa vida conheçam a Jesus. Abaixe os seus olhos, feche a sua cabecinha também, feche os seus olhos, abaixe a sua cabecinha. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que cuida da história, que cuida de tudo e cada detalhe. Quando a gente olha e não vê mais esperança em alguns momentos, o Senhor vai e faz. Quando a gente acha que a nossa vida está fora do controle, não está mais sendo abençoada pelo Senhor, está sozinho, o Senhor vem e nos dá ânimo, nos alegra, nos fortalece a confiança. É muito bom sermos servos do Senhor. É muito bom acreditarmos no nosso Deus. É muito bom acreditarmos em Jesus e termos Jesus como nosso modelo. Ajuda-nos, ó Deus, para que as pessoas vejam o testemunho de Jesus através das nossas vidas. Que essa semana possa ter impactado a nossa vida, fazendo com que as pessoas vejam mais e mais o nosso Deus sendo luz através das nossas vidas. Faz com que sejamos sal da terra, onde quer que a gente vá. E é no nome de Jesus que nós oramos
e te agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe muito você e fique com Deus nesse tempo difícil. Sabemos que o nosso Deus, Ele é a rocha certa para que nós possamos caminhar e continuar. Confie no nosso Deus, pois Ele é quem controla tudo e o único e verdadeiro Deus. Tchau, tchau. Fique com Deus.